Justiça na Tarde, o melhor da informação no seu rádio. Com Tatiana Azevedo. Vamos falar hoje no Justiça na Tarde sobre um tema polêmico que divide opiniões e que trata do poder de investigação pelo Ministério Público em todo o país. Há diversos casos pendentes de julgamento e entendimentos firmados pela Justiça que confirmam uma tendência no sentido de se reconhecer a legitimidade das investigações promovidas pelo Ministério Público. E sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o nosso primeiro convidado de hoje aqui no Justiça na Tarde, o jurista Hugo Nigro Mazzilli. Ele que também é professor emérito da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, professor de Direito e ex-integrante do MP em São Paulo. Muito obrigada pela atenção com a Rádio Justiça, doutor Hugo. Minhas saudações aos ouvintes da Rádio Justiça e do programa Justiça na Tarde. E boa tarde a você, Tatiana. Muito obrigada para o senhor também, doutor Hugo. Eu gostaria que o senhor começasse fazendo um breve histórico dessa situação. O Ministério Público tem investigações, atua em vários casos e há várias tentativas há questionamentos sobre esse poder. Como é que está essa situação e por que o motivo dessa polêmica, doutor Hugo? Bem, Tatiana, o que ocorre é o seguinte: o Ministério Público brasileiro, até antes da Constituição de 88, era um organismo subordinado ao governo. Era um Ministério Público acanhado, era um Ministério Público cujo procurador-geral podia ser nomeado e demitido livremente pelo governo. Então era um Ministério Público sem independência. Ele só acusava, ele só processava as pessoas que estavam normalmente em baixa condição econômica ou aquelas que incomodavam os governantes. Com o Ministério Público pós-88, com a Constituição de 88, o Ministério Público ganhou autonomias, o Ministério Público ganhou independência e também ganhou poderes investigatórios, tanto na área civil, pelo artigo 129.3, que é o inquérito civil, como também nos procedimentos administrativos a seu cargo, que é o 129, inciso 6º da Constituição. Com isso, o Ministério Público começou, naturalmente, a investigar empresários, a investigar danos ao meio ambiente, ao consumidor e até mesmo, em alguns casos excepcionais, alguns crimes cometidos por autoridades e por altos policiais, que eram crimes que geralmente não eram apurados, não eram sequer objeto de ação judicial, porque esses crimes são de difícil apuração. Essas autoridades, as altas autoridades, os altos policiais, muitas vezes têm controle sobre a máquina policial e eles não deixam que a máquina policial investigue a si próprios. Então, o que aconteceu? A partir de 88, o Ministério Público começou a se desdobrar, a se revelar como um órgão mais poderoso, um órgão de maior atuação, e isto começou a incomodar outros órgãos públicos que disputam espaço com o Ministério Público, como a própria polícia, começou a incomodar políticos, começou a incomodar autoridades, começou a incomodar empresários, e começou-se a questionar, a partir daí, com muita insistência, se o Ministério Público teria ou não poderes investigatórios até para fins penais. Então, os casos já têm sido levados aos tribunais, existem acórdãos, ora num sentido, ora no outro sentido, e nós estamos esperando uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal que há de dirimir essa questão e há de dizer com todas as letras quais são os limites dos poderes investigatórios do Ministério Público. Pois é, porque o Ministério Público, como o senhor citou, ele ganhou mais voz perante a sociedade, né? É verdade. Hoje ele é mais chamado para atuar e até por causa do grande volume, a criminalidade é muito grande e às vezes a polícia não dá conta de fazer a investigação sozinha. Não é bem por isso, Tatiana. O que ocorre é o seguinte: a investigação normal, o padrão, o tradicional, é que a polícia investigue. Ela foi feita para isso, ela tem
competência para isto, tem treinamento para isto, e descontados os erros, os abusos que podem existir em todos os campos das atividades humanas. A polícia não é a única que comete erros, o Ministério Público também, o Judiciário também, o Executivo também, e daí por diante. Mas descontados esses erros, a verdade é que a investigação deve mesmo ser feita pela polícia. Isto é correto, é normal, não há problema nenhum nisto. Mas o que ocorre é que em alguns tipos de crimes, a polícia não é a mais indicada, ela não é a mais preparada para investigar esses crimes. Por quê? Imaginem os ouvintes da Rádio Justiça um crime feito por uma alta autoridade, um presidente de república, um governador de estado, um secretário de estado, um ministro da União. Estas autoridades, elas têm um poder hierárquico muito grande na administração. E elas podem interferir negativamente no curso das investigações. Um presidente da República, um ministro de Justiça, um secretário da Justiça, um governador, são eles que escolhem e demitem os delegados-chefes, os delegados titulares, os responsáveis pelas investigações. Então, na hipótese de um crime ser cometido por uma alta autoridade, a investigação ficaria na mão, muitas vezes, da própria autoridade que está sendo investigada, ou de um aliado, ou de um adversário, de um inimigo que sucedeu a administração anterior, tirando o princípio da imparcialidade e da isenção nas investigações. Também há crimes cometidos por policiais, não o investigador de polícia, não o escrivão de polícia, não um funcionário subalterno, mas às vezes um delegado comete uma infração, um delegado geral, um policial hierarquizado, e nesses casos as investigações feitas pela própria polícia muitas vezes acabam sendo burocráticas, inviabilizadas e não apuram nada. Então, para casos excepcionais, não na rotina a polícia deve investigar, deve fazer um bom trabalho, e é para isso que a polícia existe. Mas, naqueles casos de crimes de autoridades e crimes de policiais, principalmente, é necessário que um órgão autônomo, é necessário que um órgão independente possa fazer as investigações. Por quê? Porque senão não se apura nada. Eu me lembro, Tatiana, e acho que os ouvintes mais velhos vão se lembrar também, na década de 70, nós tínhamos, ainda durante a ditadura, nós tínhamos um problema em alguns estados da federação, em São Paulo, no Rio principalmente, um grupo de policiais de alta hierarquia que comandavam um esquadrão chamado Esquadrão da Morte. Esses episódios são muito bem relatados num livro de Hélio Bicudo chamado Meu Depoimento sobre o Esquadrão da Morte. Ele conta que naquela época os crimes aconteciam, policiais de alta hierarquia pegavam presos que já estavam recolhidos nas cadeias, recolhidos muitas vezes ilegalmente, pegavam aqueles presos, matavam aqueles presos e faziam com isso uma grande divulgação na imprensa. O povo, muitas vezes mal informado, muitas vezes sequioso até por se ver livre de marginais, de bandidos, às vezes até achava aquilo muito bom e bonito, o que não se admite num Estado democrático de direito. Todas as pessoas têm direito a um julgamento justo, isento, imparcial, e muitas vezes são inocentes. E mesmo quando culpadas, existem as penas da lei, e não uma execução sumária, sem defesa, num matagal, como era o que acontecia. Muito bem. O que acontecia com esses crimes? Invariavelmente, os inquéritos policiais não apuravam nada. Por quê? Porque se fossem apurar, eles chegariam na alta cúpula da própria polícia, que havia policiais de alta hierarquia que faziam essas execuções. Pois foi quando o Ministério Público de São Paulo, com o apoio indispensável do Poder Judiciário de São Paulo, foi quando essas instituições começaram a investigar diretamente que o Esquadrão da Morte foi confrontado, os policiais responsáveis foram levados às barras dos tribunais e o problema foi resolvido. Não foi com o inquérito policial, foi com a investigação independente de um organismo autônomo. Então, é por isso que, em casos excepcionais, o Ministério Público precisa ter acesso à investigação.
O senhor acredita que hoje, quando o senhor mesmo citou que esse poder de investigação do Ministério Público começou a incomodar determinados setores, seria porque esse Ministério Público, muitas vezes, há pessoas que dizem que, às vezes, ele abusa desse poder? Isso ocorre também. Ocorre pelo seguinte, o Ministério Público está com estes poderes alargados há poucas décadas. Ainda falta uma maturidade, muitas vezes ainda falta um preparo técnico e experiência para os promotores, procuradores trabalharem com ponderação, com o devido equilíbrio. Então, às vezes, em casos isolados, existem mesmo abusos, mas é para isso que existem os advogados, para entrarem com os habeas corpus, para contestarem os atos dos promotores, e para isso existem os tribunais, porque quando há abusos, o próprio membro do Ministério Público pode ser responsabilizado. O membro do Ministério Público não é um semideus, um reizinho que vá fazer o que ele queira sem prestar contas a ninguém. Ao contrário, ele responde civilmente, ele responde penalmente, ele responde administrativamente e até responde politicamente por impeachment, segundo os vários critérios da lei. Então, o membro do Ministério Público, quando abusa, e abusos às vezes ocorrem, ele deve responder por isso. O que não se pode é tirar uma atribuição importante de toda uma instituição necessária para um Estado democrático, como um Ministério Público independente. Não se pode tirar uma atribuição de toda uma instituição, porque de vez em quando existem abusos. Então nós teríamos que fechar o Poder Judiciário, porque de vez em quando algum juiz erra. Nós também teríamos que fechar o Congresso, porque de vez em quando o Congresso também erra. Então não é assim que se corrige um problema. Como se corrige um problema é enfrentando os casos pontuais, ou seja, existe um erro de um membro do Ministério Público, vamos ver se é erro mesmo. Vamos dar a ele a oportunidade de se defender. Existem órgãos nacionais de fiscalização e órgãos locais, como o Conselho Nacional do Ministério Público e as corregedorias locais, e existem ações para se responsabilizar os membros do Ministério Público quando eles abusem. Agora, é necessário que o Ministério Público, como instituição, possa fazer aquilo que a Constituição quis que ele fizesse. O que é? É defender o regime democrático, defender os direitos indisponíveis do indivíduo e da coletividade, defender o meio ambiente, o consumidor, os interesses difusos, combater o crime. É para isso que ele existe. Agora, se ele tem essas altas destinações constitucionais, os instrumentos para que ele faça aquilo que a Constituição cometeu a ele, os instrumentos são consequência. É a teoria da decorrência, é um corolário lógico, são os poderes implícitos. Nós chamamos isto em direito constitucional em teoria dos poderes implícitos. Nesse caso, quer dizer, o senhor disse que há fiscalização no caso de abusos e também a punição. Não tem que se alegar, então, nenhum tipo de impunidade. Abusou e vai ficar por isso mesmo, não existe. Olha, o Ministério Público e o Poder Judiciário contam hoje, desde a emenda de 2004 à Constituição, com controles externos. Esses são órgãos criados e que funcionam em Brasília, que podem receber reclamações contra qualquer juiz, contra qualquer membro do Ministério Público do Brasil. Então, se houver um abuso, esse abuso pode ser denunciado, deve ser apurado, e as pessoas eventualmente envolvidas neste abuso deverão ser responsabilizadas. A única maneira do Ministério Público conservar as altas atribuições que recebeu da Constituição, a única maneira é ele trabalhar bem, com ponderação, com equilíbrio, mas com firmeza. Por quê? Porque nos casos em que ele deva investigar um poderoso, um político, um administrador, um parlamentar, um empresário, ele tem que ir até o fim, com uma independência e uma autonomia que só a instituição do Ministério Público teria para fins investigatórios. E aqui, Tatiana, também é importante lembrar que a polícia costuma invocar a favor do
direito que ela supostamente teria de investigar com privatividade os crimes, ela costuma alegar que a atribuição investigatória é dela, inclusive com base no artigo 4º do Código de Processo Penal. Mas não é assim que se interpreta a questão. O Código de Processo Penal, que aliás é um código antigo, está tendo até a sua revisão atual, há projetos de atualização desse código, ele diz que o inquérito policial servirá de base à denúncia ou à queixa-crime quando a denúncia ou a queixa-crime se basearem no inquérito policial. O que deixa muito claro que a denúncia ou a queixa-crime, quando não se basearem no inquérito policial, elas podem ser oferecidas diretamente. Então, muitas vezes o promotor tem nas suas mãos cópia de um processo judicial, cópia de um processo administrativo que veio do Tribunal de Contas, que veio de uma CPI, que veio de uma prefeitura quando se pôs na rua um servidor ímprobo. Ele não precisa do inquérito policial. Se ele tiver autoria, se ele tiver materialidade de um crime já definidas, ele pode dar denúncia diretamente. Portanto, é uma balela a história da privatividade do inquérito policial pela polícia. Isso não existe. Olha, as CPIs investigam. Qual é o brasileiro bem informado que não sabe que as comissões parlamentares de inquérito investigam crimes? Os IPMs, o Exército, a Polícia Militar, muitas vezes investiga crimes que são de competência militar, eles são crimes também. Os tribunais de contas, tanto da União quanto dos estados, eles investigam crimes, porque muitas vezes a dispensa ilegal de uma concorrência, além de ser uma infração aos princípios orçamentários, é também um crime. O prefeito, quando põe na rua um servidor que fez um desvio de dinheiro público, ele também está investigando um crime, porque para pôr aquele servidor na rua pelo desfalque, ele precisa apurar o fato na materialidade e na autoria. A administração, quando investiga um contribuinte que fez uma sonegação para impor uma multa ou para impor sanções tributárias, está investigando um crime, porque aquela sonegação, além de ser uma infração administrativa, ela também é crime. O Ministério Público, quando investiga um dano ao meio ambiente, ao consumidor, ninguém nega que ele pode investigar um dano ao meio ambiente. Eu não acredito que haja um brasileiro que sustenta que o Ministério Público não possa investigar um dano ao meio ambiente. Muito bem, esse dano ao meio ambiente que o Ministério Público pode investigar e ninguém nega, muitas vezes é crime. Agora, só quando ele investiga uma autoridade, só quando ele investiga um alto policial, quando ele investiga um parlamentar, quando ele investiga um administrador, aí vem com a teoria, não, mas o Ministério Público não pode investigar crime. Como seria um certo ciúme, doutor Hugo? Bom, na verdade, a questão não é tão simples assim. Não é bem só ciúme. Há uma luta, evidentemente, para poder. Todas as instituições que disputam espaço, elas muitas vezes querem, no seu crescimento, guardar mais poder. É a luta pelo poder. Agora, eu não acho que isso explique o problema. Na verdade, isso também, a verdadeira raiz do nosso problema, esta sim é a verdadeira. O ciúme não é uma coisa suficiente para explicar um problema tão sério. O que ocorre é o seguinte: o Brasil, pelo modo pelo qual ele foi colonizado, tão longe da sede do poder, como colônia e o poder central situado em outro continente, o Brasil colonizado com administradores locais, fazia-se muita vista grossa ao que de errado acontecia aqui. Isso criou uma cultura de coronelismo, criou uma cultura de aproveitamento, de abuso, e o brasileiro convive, infelizmente, muito bem até hoje, com a teoria de levar vantagem, de impunidade. É um país onde não há um rigor tão grande contra a violação à lei. É uma questão cultural, é aquela famosa lei de Gerson, né? Exatamente, é um problema cultural. O Brasil está mudando, ele está melhorando, mas está melhorando culturalmente. E esse é um trabalho longo, é um trabalho demorado, de gerações, mas eu tenho absoluta certeza que com este crescimento cultural, o poder investigatório do Ministério Público deverá ser reconhecido. Por quê? Porque nos países
democrático, nos países mais desenvolvidos, o poder investigatório sempre deve ser atribuído a instituições com independência funcional, porque somente assim os crimes praticados pelos poderosos seriam realmente investigados. Senão nós vamos ficar num sistema em que a justiça penal vai ficar reservada para os ladrões de galinha, enquanto os criminosos de colarinho branco ficarão sempre protegidos por um sistema ineficiente que não dá atendimento a esses casos. Eu tenho a impressão que, como você mesma disse, e acho que estamos de acordo, esse é um problema cultural. O Brasil precisa enfrentar esta questão e com celeridade. O Supremo Tribunal Federal, eu espero que no seu plenário vá defender, vá acolher essa teoria do poder investigatório do Ministério Público dentro de limites, de uma maneira excepcional. Não é para substituir a atividade policial e nem para concorrer com ela, mas naqueles casos em que a polícia não tenha condições nem isenção para fazer uma investigação autônoma e independente, nesses casos o poder investigatório do Ministério Público deverá ser reconhecido como uma alternativa de efetivação dos direitos fundamentais de uma democracia. E são vários casos que aguardam essa posição do Supremo, né? Por enquanto, o que a gente tem são decisões de turma. Do plenário ainda não. É verdade. O que está acontecendo é o seguinte: principalmente no último semestre, nós tivemos sucessivos julgamentos da segunda turma do Supremo Tribunal Federal reconhecendo o poder investigatório do Ministério Público. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal deverá decidir essa questão pelo plenário. Existem algumas ações diretas de inconstitucionalidade, como a 4.305, que foi movida pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia, ou a 4.318, que foi movida pela CONAMP, que é a Associação Nacional do Ministério Público, onde esses poderes investigatórios do Ministério Público têm sido o verdadeiro objeto da discussão. Agora, nós temos precedentes do Supremo sucessivos, como alguns habeas corpus, em que o Supremo Tribunal reconheceu que o Ministério Público pode ouvir testemunhas, tomar depoimentos, como o habeas corpus 83.157, 81.326, 82.865. Em todos esses casos, o Supremo admitiu o poder investigatório do MP. Também temos um precedente da primeira turma, relatado pelo ministro Carlos Brito, no habeas corpus 84.367, em que entendeu-se que o inquérito civil pode servir de base para embasar denúncia criminal. Nós temos também inúmeros outros, são muitos habeas corpus, são muitos recursos, mas ainda falta uma decisão do plenário. Isto é necessário. Quando o plenário, o senhor disse que tem essas decisões todas, tem algumas decisões também no Superior Tribunal de Justiça, mas aqui no Supremo, a partir do momento que o Supremo pegar um caso, vamos supor, são várias ações diretas de inconstitucionalidade, habeas corpus, geralmente são pessoas que questionam e tentam parar uma ação alegando que o Ministério Público se excedeu, por isso essa ação estaria incorreta. É verdade. Né? O Supremo, ao analisar um desses casos, doutor Hugo, ele já firma uma posição, isso é suficiente? Pode ser. Por exemplo, se ele decidir isto dentro de uma ADIM, a ADIM tem efeito erga omnes, significa que a decisão tomada na ADIM vale como se ela fosse uma norma geral para o Brasil inteiro. Também, mesmo que o Supremo tome essa decisão num caso individual, ele pode transformar aquilo numa súmula vinculante, o que também terá eficácia para todo o país. Mas mesmo que ele não decidisse isso dentro de uma ADIM ou nem fizesse uma súmula vinculante, assim mesmo, uma simples decisão do plenário, pela autoridade, pelo fato de o Supremo ser a nossa Corte Constitucional, o maior tribunal do país, aquilo terá uma repercussão notável em todo o país e a tendência será que aquela questão seja superada, seja dada como resolvida a partir daquilo que o Supremo Tribunal vier a decidir.
que é como no caso da súmula vinculante, os tribunais ficam automaticamente obrigados a seguir aquele entendimento. No caso da súmula vinculante, a obrigação dos tribunais seguirem a súmula vinculante é total. Uhum. Mas no caso de um precedente do plenário do Supremo, ainda que ele não sumule, mesmo que ele não fizesse uma súmula, já teria uma autoridade moral muito grande, porque o Supremo Tribunal Federal foi criado pela Constituição com a finalidade de resolver, em última instância, as grandes questões, as mais tormentosas do país. É uma tendência, né? A Corte Superior, a Corte Máxima, portanto, as instâncias todas seguiriam essa posição do Sem Supremo. dúvida. Agora, eu não tenho dúvida, Tatiana, eu posso lhe garantir o seguinte: o Ministério Público vai ter reconhecido o seu poder investigatório. Não posso lhe dizer se será já, não posso lhe dizer se será no primeiro julgamento do plenário, mas mais dia, menos dia, isso vai ser reconhecido. Por quê? Porque isso é um imperativo democrático. Não é possível que isto não ocorra se o Brasil quiser efetivamente ter uma justiça igual para todos, uma justiça que responsabilize desde o pobre até o rico, desde o fraco até o poderoso. É necessário que o poder investigatório do Ministério Público seja reconhecido, porque somente assim nós daremos efetividade aos princípios constitucionais que asseguram ao Ministério Público poderes que ficariam esvaziados se ele não pudesse investigar. Quando a Constituição diz, olha, o Ministério Público deve defender o meio ambiente, deve combater o crime, mas ele não pode investigar. Então, o que aconteceria com ele? Ele só defenderia o meio ambiente, ele só defenderia a sociedade contra o crime nos casos em que os outros órgãos autorizassem. Ou seja, a polícia, por exemplo. Então, a polícia fala, olha, aqui nós investigamos um crime, está aqui o inquérito para o doutor promotor, o doutor promotor então vai denunciar aquilo que nós escolhemos para ele denunciar, porque aquilo que nós não investigarmos, aquilo que nós não quisermos que seja apurado, o Ministério Público então não pode investigar, não pode responsabilizar ninguém. Então, aonde estaria a titularidade da ação penal do Ministério Público? Onde estaria a titularidade da ação civil do Ministério Público para defender o consumidor, para defender o meio ambiente, para combater a improbidade do administrador, para defender o patrimônio público e social? Onde estaria esta autonomia, onde estaria essa independência, se ele não tivesse instrumentos para executar as finalidades para as quais ele foi criado? Tá certo. Doutor Hugo, eu gostaria mais uma vez de agradecer sua participação, suas informações aqui no Justiça na Tarde. Olha, é uma grande honra, Tatiana. Um abraço a você e meu muito obrigado. Ouvimos o jurista, professor de Direito e professor emérito da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, Hugo Nigro Mazzilli. O Justiça na Tarde faz um rápido intervalo. Nós voltamos já. Você está ouvindo Justiça na Tarde.